Você já parou para pensar no verdadeiro significado do Halloween? Para muitos, ele representa uma data de diversão, fantasias e doces ou travessuras. Mas para outros, o Halloween é uma prática que envolve questões espirituais profundas, e participar dele poderia comprometer os valores cristãos. Então surge a dúvida: o Halloween é apenas uma brincadeira inofensiva ou há algo mais complexo por trás dessa celebração? Hoje, vamos explorar essa questão sob uma perspectiva cristã, para ajudar você a discernir a natureza dessas atividades e entender onde está o limite entre diversão e o que pode ser considerado pecado. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas raízes históricas do Halloween, sua evolução e como ele é visto por diferentes correntes da fé. Fique comigo e descubra se celebrar o Halloween realmente está alinhado com os princípios cristãos ou se é melhor se afastar dessa tradição. Para entender o debate sobre o Halloween no contexto cristão, é essencial mergulhar em sua história e origens. A celebração do Halloween remonta aos antigos celtas, que realizavam um festival chamado Samhain no final de outubro. Para eles, esse era um momento de transição entre o verão e o inverno, um período em que acreditavam que o mundo dos vivos e o dos mortos se aproximavam. Nesse dia, era comum acender fogueiras e usar máscaras para afastar os espíritos. Com o passar dos séculos, a celebração foi absorvida e transformada por tradições cristãs. Na Idade Média, a Igreja Católica estabeleceu o Dia de Todos os Santos, seguido pelo Dia de Finados, justamente no início de novembro. A ideia era homenagear os santos e os mortos em Cristo, tentando assim cristianizar uma prática pagã. Ao longo do tempo, o Halloween se popularizou nos Estados Unidos e eventualmente no Brasil, adotando novos elementos, como as fantasias, as decorações assustadoras e o tradicional gostosuras ou travessuras. Esse histórico mostra como elementos espirituais e culturais se misturaram, levando o Halloween a ser visto hoje tanto como uma celebração inofensiva, quanto como uma prática controversa para quem busca viver conforme princípios cristãos. Hoje, o Halloween é amplamente celebrado e ganhou popularidade ao redor do mundo, especialmente em países de tradição cristã. Nas últimas décadas, a data se tornou um evento social marcado por festas, decorações temáticas e uma forte influência da cultura pop. Fantasias elaboradas, casas decoradas com esqueletos e teias de aranha, além das brincadeiras de doces ou travessuras, são parte do cenário. Mas o que muitos se perguntam é: como deve ser a postura do cristão diante dessa celebração? Para alguns, participar do Halloween é apenas uma diversão, uma forma de se envolver socialmente sem grandes implicações espirituais. Outros veem a data com mais seriedade, questionando se esse envolvimento não representaria um afastamento dos ensinamentos bíblicos. A tensão entre cultura e fé se torna evidente, especialmente quando analisamos o quanto a celebração é recheada de símbolos, que para muitos representam o oculto, o assustador ou o sobrenatural. No Brasil, o Halloween ainda é um tema controverso. Embora muitas igrejas e famílias cristãs optem por não participar, há também aqueles que adaptam a celebração, dando um enfoque cristão ou promovendo eventos alternativos que respeitam suas crenças. É uma questão que exige reflexão e compreensão, pois embora o Halloween moderno seja visto como entretenimento, ele ainda carrega elementos e referências que podem gerar dúvidas e debates sobre sua compatibilidade com a fé cristã. Quando buscamos uma orientação bíblica para temas como o Halloween, encontramos princípios que, embora não mencionem diretamente essa celebração, oferecem uma base para o discernimento. A Bíblia fala repetidamente sobre o afastamento do mal, a importância de manter o coração e a mente puros, e de evitar práticas que possam abrir portas para influências espirituais negativas. Em passagens como Efésios capítulo 5, versículo 11, somos chamados a não participar das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Alguns cristãos interpretam essas passagens como uma recomendação para se manterem afastados de tradições que, de algum modo, podem promover ou trivializar o oculto. Em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12, por exemplo, práticas como feitiçaria, adivinhação e necromancia são claramente condenadas. Para muitos, esses princípios tornam a participação em eventos como Halloween espiritualmente problemática, especialmente quando envolvem temas de terror, magia ou simbolismo que, de algum modo, podem parecer contradizer a santidade que Deus espera de seus seguidores. Por outro lado,
há aqueles que argumentam que a Bíblia também nos ensina a não julgar pela aparência, mas julgar com juízo reto. João capítulo 7, versículo 24. Dessa perspectiva, alguns cristãos veem o Halloween como uma celebração cultural. E desde que seja abordado com moderação e responsabilidade, não acreditam que isso comprometa sua fé. Eles sugerem que, assim como Paulo adaptou sua mensagem para alcançar diferentes culturas, podemos discernir formas de participar do Halloween sem comprometer nossos valores. Essas diferentes interpretações mostram que a Bíblia oferece princípios gerais, mas cada cristão é chamado a buscar discernimento e orientação na oração e na reflexão pessoal, perguntando: isso glorifica a Deus e edifica minha fé? A pergunta central deste vídeo: Halloween é uma brincadeira inocente ou um pecado? Leva a uma reflexão sobre os limites entre diversão e comprometimento espiritual. Embora muitos vejam o Halloween como uma oportunidade para se divertir com amigos e familiares, fantasiar-se e decorar a casa, outros acreditam que essas atividades podem ter um impacto mais profundo, ainda que sutil, no relacionamento com Deus. Ao explorar esses limites, é importante considerar o propósito e o contexto das atividades de Halloween. Vestir-se como personagens da cultura pop, por exemplo, pode ser interpretado como uma forma de expressão criativa e social. Porém, fantasiar-se de figuras assustadoras ou de ícones do ocultismo, como bruxas e demônios, pode levantar questões sobre a mensagem que estamos transmitindo e o que estamos, mesmo inconscientemente, endossando. Além das fantasias, a atmosfera do Halloween é frequentemente carregada de simbolismos que remetem ao medo, ao oculto e à celebração do sobrenatural. Para alguns cristãos, participar de atividades que exaltam o terror e a escuridão pode contradizer a mensagem de luz e esperança promovida pela fé. Esse aspecto da data faz com que muitos se perguntem: é possível separar a diversão do simbolismo ou é preciso escolher um lado? O que cada cristão deve avaliar é se sua participação no Halloween contribui para sua caminhada espiritual ou se, de alguma forma, prejudica seu relacionamento com Deus. O limite entre diversão e pecado, portanto, está em discernir onde o entretenimento termina e onde o envolvimento espiritual começa. Isso exige autoconhecimento e uma avaliação honesta das intenções e do impacto espiritual de cada atividade. Discernir entre o que é uma brincadeira inocente e o que pode ser considerado pecado é um desafio que muitos cristãos enfrentam durante o Halloween. Para ajudá-lo nesse processo, aqui estão algumas diretrizes práticas que você pode considerar ao avaliar as atividades relacionadas a essa celebração. Primeiro, pergunte a si mesmo: essa atividade honra a Deus? Se a resposta for negativa, é um sinal de que você deve reconsiderar sua participação. Por exemplo, se você estiver pensando em usar uma fantasia que representa algo que vai contra seus princípios cristãos, talvez seja melhor optar por uma escolha diferente que reflita seus valores. Lembre-se de que a forma como você se apresenta aos outros também comunica sua fé. Além disso, reflita sobre o impacto que a atividade pode ter em sua comunidade e em seus relacionamentos. Participar de uma festa de Halloween que envolve o uso de símbolos negativos ou referências ao oculto pode não apenas afetar sua própria espiritualidade, mas também influenciar aqueles ao seu redor. É fundamental considerar como suas escolhas podem afetar a percepção dos outros sobre a fé cristã. Por último, busque orientação na oração. A comunicação com Deus é essencial para tomar decisões que estejam em linha com sua vontade. Ao orar, peça discernimento e clareza sobre como agir. Considere também discutir suas preocupações com líderes da sua igreja ou pessoas de confiança que compartilhem da mesma fé. Tomar decisões conscientes sobre sua participação no Halloween é um passo importante para garantir que suas ações estejam alinhadas com sua espiritualidade e com os valores que você deseja viver. Essa reflexão profunda pode levar a um Halloween que não apenas é divertido, mas que também promove sua fé e integridade espiritual. Ouvir histórias de outros cristãos pode ser uma forma poderosa de refletir sobre suas próprias decisões em relação ao Halloween. Muitas pessoas enfrentam a mesma dúvida sobre como se envolver com essa celebração sem comprometer sua fé. Por exemplo, um jovem pode compartilhar como, ao optar por não participar de festas de Halloween, encontrou liberdade em organizar uma noite de oração com amigos, criando um espaço seguro para celebrar a amizade e a espiritualidade.
Outro testemunho pode vir de uma família que decidiu adotar uma abordagem alternativa ao Halloween. Em vez de se envolver com temas sombrios, eles passaram a fazer um dia de gratidão, convidando vizinhos para uma refeição em comunidade, onde celebram a bondade e o amor de Deus. Para eles, essa mudança não apenas reforçou seus valores, mas também fortaleceu os laços com a comunidade. Essas experiências ilustram que, ao invés de se prender ao Halloween tradicional, existem caminhos criativos e espiritualmente saudáveis que podem ser explorados. Os testemunhos nos lembram de que cada cristão é chamado a viver sua fé de maneira autêntica e que decisões conscientes podem levar a experiências ricas e significativas, reforçando a espiritualidade e os relacionamentos. Se você está se perguntando como celebrar de uma maneira que reflita seus valores cristãos, existem diversas alternativas criativas ao Halloween tradicional que podem proporcionar diversão e união sem comprometer sua espiritualidade. Essas opções não apenas evitam as conotações problemáticas do Halloween, mas também criam oportunidades para o crescimento comunitário e familiar. Uma ideia é organizar uma noite de cinema cristão. Convide amigos e familiares para assistir a filmes que promovem mensagens positivas, amor e fé. Além de entreter, isso abre espaço para discussões sobre os temas apresentados, reforçando a importância de valores cristãos. Outra alternativa é realizar um evento de gincana de primavera na igreja ou em um espaço comunitário. Atividades lúdicas e jogos podem ser planejados, incentivando a participação de todos, independentemente da idade. Isso promove uma atmosfera de alegria e unidade, enquanto evita os elementos mais sombrios do Halloween. Além disso, você pode considerar a ideia de um doces ou travessuras alternativo, onde as crianças coletam alimentos não perecíveis para doações a instituições de caridade. Essa prática não só é divertida, mas também ensina as crianças sobre generosidade e compaixão. Essas alternativas mostram que é possível celebrar a temporada de outono de maneira que fortaleça a fé e os laços comunitários, permitindo que a diversão e o compromisso espiritual andem lado a lado. Ao escolher participar de atividades que honrem seus valores, você está contribuindo para um ambiente positivo e edificante. À medida que chegamos ao final deste vídeo, é importante refletir sobre tudo o que discutimos sobre o Halloween e a visão cristã sobre essa celebração. A questão central, brincadeira ou pecado, é um convite para cada um de nós examinar nossas motivações e decisões. Participar de tradições culturais é uma escolha que deve ser feita com discernimento e oração, considerando como nossas ações afetam nossa vida espiritual e nosso testemunho diante dos outros. Não existe uma resposta única que sirva para todos, pois cada cristão tem sua própria jornada e compreensão da fé. A chave está em estar atento ao que a Bíblia nos ensina, em como as atividades podem impactar nossa espiritualidade e na disposição de buscar alternativas que reflitam nossos valores. Ao tomar decisões conscientes, podemos encontrar um caminho que respeite tanto a diversão como a nossa responsabilidade espiritual. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor os diferentes aspectos do Halloween, oferecendo um espaço para reflexão sobre o que é mais importante em sua vida. Ao final, é sempre sobre o amor de Deus e como podemos vivê-lo em tudo o que fazemos. Que suas escolhas, independentemente de serem sobre o Halloween ou qualquer outra questão, sempre honrem a Deus e contribuam para um testemunho de fé autêntico. Obrigado por me acompanhar até aqui. Na sua tela está aparecendo mais 2 vídeos para te ajudar no seu crescimento espiritual. Escolha um deles e continue no nosso canal. Fique com Deus e até a próxima.